Oi, crianças, tudo bem? Prontos para a nossa aula de hoje? Então vamos lá. Em português, nós vamos estudar artigos na página 57. Artigos têm relação com as palavrinhas que acompanham o substantivo. Então, na página 57, vocês vão acompanhar, fazer a leitura e observando, tá? Quem são os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas, tá? Eles sempre vão acompanhar o substantivo. Ele tem referência a número, né? Se ele é singular, se é um só, ou se é plural, tá? Mais de um. E também relação com o gênero. Qual que é o gênero? Masculino e feminino. Então, se for masculino, o. Se for feminino, a. Se for singular, né? O. Se for plural, os. Tá? Mas aí eu tenho referência com a, com um e com uma. Também no plural. Uns, umas. Então eu preciso ter essa concordância, saber se é masculino e feminino, saber se é singular ou plural, para que eu entenda na hora de escrever, tá? E eu escreva corretamente. Aí tem um exemplo aí, ó. Um ônibus, tá vendo? É só um. O lápis. Esse lápis aí, ó, só um. Se eu tiver mais, ó, eu tenho 3 e no outro eu tenho 4. Então vai ser uns ônibus. Os lápis, tá ok? Depois ele fala o que é o artigo, né? Faz a leitura para ter um entendimento também. Aí nós vamos para outra página, 58, que nós vamos ter mais um pouquinho de explicação, tá? A diferença do artigo definido e artigo indefinido. Então, artigo definido, os, as. Artigo indefinido, uns, umas. Aí lê, também está explicando qual a diferença deles. Aí vai ter uma atividade para a gente fazer, tá? Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe se para o sentido do texto é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Então você vai usar quais? O, os, a, as, uns, umas. Então, para completar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, você vai usar esses artigos, tá? Mas no final, a tua frase tem que ter o sentido correto, a concordância. Se está falando de um, singular. Se está falando feminino, a, uma. Se está falando plural, aí eu vou usar o S, né? Então vai ser as, os, uns, umas. Então, quando eu for ler minha frase, ela tem que ter sentido, tá bom? Qualquer dúvida de língua portuguesa, procure o professor. Aí nós vamos para matemática, números com até 9 algarismos, tá? Números até 9 algarismos vai ser referente a centena de milhão. Então, primeiro passo, eu tenho que olhar esse quadro e lembrar, tá bom? Das posições, dos nomes, do que ele vale, o que ele representa, todas essas situações, tá bom? Aí ele dá um valor, 207.660.929. Aí ele começa a fazer a decomposição, tá? Então lá, são 200 milhões mais, né? 7 milhões e assim ele vai fazendo a decomposição. Agora você vai ter que completar. Observe uma coisa fácil que eu também consigo usar para fazer a decomposição. Eu olho o número
coloco ele e todas as casinhas que tiver à esquerda dele eu completo com 0. Olha aí o 200 milhões. Ó, ele pegou o 2, colocou o 2. Aí sobrou 8 casinhas que ele completou com 0. Depois ele pegou os 7 milhões. Olha lá os 7 milhões. Colocou o 7. Aí ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6 do lado esquerdo. Então ele completou com 0. Aí a próxima que eu preciso é o 6, não é? Eu coloco o 6. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casinhas à esquerda. Então eu coloco 5 zeros. Aí eu vou para o outro 6. Coloco ele. E eu conto 1, 2, 3, 4. Aí eu vou colocar 4 zeros. Aí eu vou montando o meu número na decomposição. Tá ok? Depois ele faz uma pergunta na B e uma pergunta na C, né, que escreva como se lê. E a B é qual é a ordem de grandeza desse número. Qual a ordem de grandeza? É a última casinha que ele ocupa do lado esquerdo. Então você vai até o final, no lado esquerdo, e vê como chama essa ordem de grandeza, tá bom? Ele tem 9 ordens, tá o algarismo 2 nele, e qual é a ordem de grandeza? Tá escrito aí, tá? Só observar. 2. Leia o diálogo e responda as questões. Então você vai ver a conversa deles e vai responder A, B e C. Olha lá, escreva somente com o algarismo o número que o Sérgio falou. Então ele fala um número, você escreve os algarismos. Em quantas classes podemos separar esse número? Depois que você ver o número, você vai ver quantas classes ele teve. Lembra, vindo da direita para a esquerda, cada 3 casinhas eu formo uma classe. Então você vai formar, ver quantas teve. Depois a mesma pergunta, qual a ordem de grandeza desse número que você montou? Então você vai olhar ele, unidade, dezena, centena e ver aonde ele parou. Essa é a ordem de grandeza, tá bom? Página 31. Mais atividades. Componha os números a seguir. Agora você vai montar ele, tá? Juntar esses números. Você junta ou com a tabelinha do outro lado, colocando eles aí imaginariamente na sua mente, ou de lápis, né? Bem fraquinho, depois você apaga, você monta esse número. Se você ainda tiver dificuldade, você pega uma folha avulsa, monta esses números e soma. Também você consegue fazer. São várias opções. Tá bom? A, B e C. 4. Decompõe os números considerando o valor de cada algarismo. Depois escreva como se lê cada um deles. Então você vai pegar A e vai decompor ele, tá? Então começa lá do primeiro, coloca o 7, vê quantas casinhas tem à direita e completa com 0. Depois, mais. Qual é o próximo? 1, coloca o 1, olha quantas casinhas tem à direita, pode completar com 0. É um dos jeitos mais fáceis de eu fazer a decomposição, tá bom? A B e a C. Então, só lembrando, então a primeira linha você usa para decomposição, a segunda linha você usa para escrever o número. Então escreva como se lê na segunda linha. Que número que é esse? Como você fala ele, tá bom? Depois tem um desafio, tá? Faz a leitura do quadrinho e responde esse desafio quem consegue, tá bom? Letra A. E letra B, quantos litros de água poderão ser desperdiçados em um ano? Pinte o quadrinho com o valor mais próximo. Então, depois que você respondeu a A, você pinta de lápis mesmo, porque aí se você errar, dá para apagar depois. Aí quando você confirmar comigo, né, professor, é isso, manda uma foto, aí a gente vai ter a resposta correta, você vai poder pintar ele com um lápis de cor mesmo, tá bom? Como sempre, pessoal, não esqueça, não entendeu? Pergunta, não fique com dúvida. Às vezes o pai, a mãe, o responsável não vai estar aí. Às vezes você está fazendo tudo errado, não está compreendendo, porém não pergunta para o professor. Pergunta, tá? Por favor, pergunta que eu estou aqui para ajudar vocês.
Não importa se é de manhãzinha, quando você está fazendo, se você pode fazer à tarde, à noite, qualquer horário, tiver dúvida, pergunta, tá bom? Beijo, fica com Deus e boa aula.